Caros estudantes, hoje falaremos um pouco sobre a pesquisa operacional. A partir da Revolução Industrial, o mundo vem observando o desenvolvimento extraordinário do tamanho e da complexidade das organizações. Pequenas oficinas tornaram-se grandes corporações e a divisão do trabalho e a responsabilidade gerencial foi peça importante neste desenvolvimento. A pesquisa operacional busca alocar recursos que são cada vez mais escassos de forma eficiente, promovendo os melhores resultados possíveis. Em geral, faz isso através de modelos matemáticos conhecidos como algoritmos, que cumprem esta delicada tarefa. A primeira aplicação prática da pesquisa operacional foi verificada logo no início da Segunda Guerra Mundial, onde as operações militares passaram a utilizar a ferramenta em larga escala para alocar os recursos bélicos nas mais variadas frentes de combate. Após o final da guerra, os cientistas que trabalharam nestes projetos os adaptaram para o uso civil. Foi também no pós-guerra que o mundo assistiu ao desenvolvimento da qualidade e da informática como nós a conhecemos hoje. Computadores cada vez mais possantes e a sua popularização possibilitaram que um sem número de empresas passassem a utilizar programas especialistas no auxílio da solução de problemas. Entre os programas que realizam esta tarefa temos o Lindo e o complemento Solver do Excel e ainda o Ciplex. Para a busca de uma solução utilizando a pesquisa operacional, alguns passos são necessários. Primeiro, identificação clara do problema, com coleta de dados relevantes, construção do modelo científico, na tentativa de abstrair a essência do problema real, realização de experimentações e obtenção da solução, teste do modelo e da solução obtida e, finalmente, a implementação da solução obtida. Uma das preocupações da pesquisa operacional é encontrar a melhor solução para determinado problema. Muitas vezes a solução ótima pode não ser economicamente viável, por restrições tecnológicas e orçamentárias disponíveis para a empresa naquele momento. Pode existir ainda várias soluções consideradas como a melhor. O objetivo, portanto, é identificar o melhor caminho a ser percorrido. Não se pode esperar que os indivíduos dominem todos os aspectos que permeiam a pesquisa operacional. A abordagem, portanto, deve ser feita por equipe. Ela deve ser formada por um grupo de indivíduos com competências em matemática, computação, estatística, administração, logística, ciências comportamentais, engenharia, entre outras. A pesquisa operacional contribui para a melhoria da eficiência operacional de diversas empresas mundo afora. A Federação Internacional das Sociedades de Pesquisa Operacional, IFORS, é uma entidade que reúne diversos países membros em torno do tema PO, com publicações, debates e fóruns de discussão. Como vimos, a PO se utiliza dos algoritmos para sua viabilização. Na verdade, são as fórmulas matemáticas, com centenas e às vezes até milhares de variáveis, que são reunidas para compor a melhor solução. Com o advento e aumento da inteligência artificial, esta, por sua vez, utiliza os algoritmos para a tomada de decisão, simulando o que nós faríamos naquele caso em especial. Você, como a maioria das pessoas, em algum momento da sua vida profissional, passou ou vai passar por situações em que você precisa tomar decisões. À medida que você ascende profissionalmente, os problemas vão se tornando cada vez mais complexos e as decisões, por sua vez, também são mais difíceis de serem tomadas. A tomada de decisão é, portanto, uma tarefa básica da gestão e consiste em decidir entre as possíveis soluções viáveis aplicáveis a determinados problemas. Mesmo que cada gestor possa ter seu próprio procedimento de análise e soluções de problemas, existem algumas etapas que são necessárias para o gestor poder tomar a melhor decisão. Identificar o problema. Nem sempre se apresentam claros, definidos e delimitados. Por isso, essa seja talvez a etapa mais difícil. É importante identificar os sistemas que se relacionam com o sistema que apresenta o problema. Para isso, é fundamental ter uma equipe multidisciplinar de analistas para que o problema seja visto a partir de diversos ângulos, contribuindo para a solução mais adequada. Formular objetivos. Os objetivos que deverão ser atingidos
Com a solução do problema, deverão ser identificados e formulados, muitas vezes de forma matemática. Esses objetivos podem ser quantitativos, qualitativos ou conflitantes. Analisar limitações. Próximo passo é fazer o levantamento das restrições que limitarão as soluções a serem propostas. Em geral, essas limitações estão relacionadas ao tempo ou prazo, ao orçamento, demandas, capacidades, como por exemplo, transporte, produção ou armazenamento, tecnologia disponível, equipamentos e processos, e aos inventários de matéria-prima, subconjuntos, work in process e produtos acabados, entre outras variáveis. Avaliar alternativas. Após identificar as alternativas de ação, o decisor precisará escolher a melhor solução a ser aplicada. É importante ressaltar que algumas vezes a solução ótima pode não apresentar o melhor custo-benefício para a organização, então outra solução pode ser escolhida, desde que atenda aos requisitos. Para avaliação das alternativas, o decisor pode agir de forma qualitativa ou quantitativa. Fatores e cenários que interferem na tomada de decisão. Fator importância, relacionado ao impacto que a decisão pode provocar na organização, tanto para ganhos ou prejuízos. Fator agente, implica no cenário onde o número de decisores, individual ou em grupo, simplifica ou torna mais complexo o processo. Mais agente, mais difícil a decisão. Menor quantidade de agente, mais fácil a tomada de decisão. Fator riscos, implica no cenário que as certezas ou incertezas influenciam as decisões. Fator ambiente, aspectos sociais e culturais que interferem no processo decisório. E fator conflitos, surge em função de choques de interesses entre setores de uma organização ou entre decisores. Devido à sistemática que envolve pesquisa operacional, seu estudo propicia ao técnico adquirir um raciocínio organizado, o que facilita a análise e interpretação dos problemas reais, de modo que seja feita uma análise detalhada dos aspectos envolvidos. Contudo, é necessário que o técnico de pesquisa operacional relacione-se constantemente com o usuário, sobretudo nas primeiras etapas de formulação e modelagem, visto não possuir total domínio de todas as áreas de uma organização. A qualidade dos dados utilizados deve ser precisa, pois algumas vezes, com o intuito de refinar o modelo, isso não é considerado, o que não justificaria o refinamento. A complexidade do modelo deve ser adequada às suas finalidades. Alguns modelos podem ser muito complexos, o que é possível com o desenvolvimento dos computadores. Contudo, o custo da implementação de alguns modelos pode superar os benefícios, portanto, não justificando a sua adoção. É possível dizer que a pesquisa operacional é uma ferramenta matemática que auxilia no processo de tomada de decisão em situações reais, utilizando modelos matemáticos estruturados em fases, como resolver problemas reais, tomar decisões com bases em dados e correlações quantitativas, conceber, planejar e operar sistemas usando tecnologia e métodos de outras esferas do conhecimento, diminuir os custos e aumentar o lucro e encontrar uma solução ótima. Nos dias de hoje, as técnicas da PO são bastante divulgadas no meio acadêmico. No entanto, muitas empresas ainda há várias restrições quanto ao conhecimento e o domínio dessa técnica. Há uma forte tendência nas universidades de uma diversificação muito grande nas áreas de aplicação. Existem trabalhos voltados para problemas determinísticos, estocásticos e combinatórios, bem como importantes estudos relacionados à teoria da decisão, métodos computacionais aplicados à programação matemática e outras áreas mais contemporâneas, como a logística e o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Temos ainda a programação linear, mix de produção, mistura de matérias-primas, modelos de equilíbrio econômico, carteiras de investimento, roteamento de veículos e jogos de empresa, modelos em rede, rotas econômicas de transporte, distribuição e transporte de bens, alocação de pessoal, monitoramento de projetos e teoria das filas, como, por exemplo, congestionamento de tráfego, operações de hospitais, dimensionamento de equipes de serviço.